Oi, irmãs! Como vão? Tudo bem? Entrem, se sintam à vontade, por favor, como sempre, reparem na bagunça. Você vai imediatamente, nesse exato momento, comentar aqui embaixo desse vídeo qual é a sua profissão e você vai me contar também se você corre risco de perder o seu espaçozinho profissional para uma inteligência artificial. Eu sei que algumas profissões são mais difíceis de serem substituídas, né, por inteligências artificiais, como por exemplo um engenheiro civil, um pedreiro, uma pessoa que trabalha com obras, né, construindo prédios. Essa pessoa é uma pessoa que dificilmente vai ser substituída pelo chat GPT, por exemplo. Eu não sei você, por isso eu já quero saber aí nos comentários, você me comente, me ajude, me explique aí, faça talvez eu me sentir menos sozinha, porque como eu estava dizendo, eu não sei você, mas a minha profissão é uma profissão que está perdendo aí espaço, vez ou outra, para inteligências artificiais. A gente sabe que com a popularização de recursos, né, de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, que eu acho que é um grande líder aí, né, dentro dessa área, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tem o cloud, e até em ferramentas que são mais antigas e mais tradicionais, como o próprio Google, elas estão criando as suas próprias ferramentas de inteligência artificial, como o Gemini, né, que eu sei que é o que está aí preenchendo essa cota da IA dentro da empresa Google. O que acontece, gente? Quando algo se populariza, assim, né? E é um uso que é muito acessível, tá ali o tempo inteiro na palma da sua mão, é gratuito. Se você não quiser usufruir dos planos pagos, você pode viver a vida inteira com o seu ChatGPT sem pagar um centavo para conversar com ele, para trocar ali com ele informações. E o que é que tem acontecido? Justamente por conta desses fatores, muitas pessoas estão utilizando o ChatGPT como ferramenta de suporte emocional. Você vai lá, abre um novo chat no ChatGPT e fala para ele um pouco sobre como a sua vida tá, quais são os seus maiores problemas no seu relacionamento, pede para que ele te ajude a pensar melhor, né? Ele vai te ajudar a organizar pensamentos. Só que o que a gente não sabe, ou talvez a gente não comente tanto quanto a gente deveria comentar, é que isso é um erro, isso é um risco muito grande. Eu sei que hoje em dia a gente fala muito sobre coisas que não são terapias, mas são terapêuticas, só que esse não é o caso, tá, gente? O ChatGPT, conversar com o ChatGPT, desabafar, fazer terapia com o ChatGPT, não só não é terapia, como também não é terapêutico. O que a gente vê, vez ou outra, ano após ano, a gente ouve aí histórias de pessoas que, inclusive, tiveram surtos psicóticos induzidos por estarem conversando com o ChatGPT e que, depois ali de um conselho, de uma sugestão que o chat, né, oferece para essas pessoas, elas literalmente entram em surto. E aqui eu não tô falando daquele surto que a gente fala casualmente com os nossos amigos, sabe? Você surtou, eu surtei. Não, eu tô falando de surto psicótico mesmo, um quadro psiquiátrico. Se a gente quiser elencar aqui numa lista quais são os maiores riscos de você fazer terapia com o ChatGPT, e aí é uma pena se você tá somente ouvindo o meu áudio, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube você pode assistir o vídeo desse podcast, mas toda vez que eu falar que a pessoa tá fazendo terapia com o ChatGPT, apesar de eu estar sendo enfática aqui, isso talvez já gere uma ideia de que eu estou fazendo aspas imaginárias aqui com as minhas mães. Eu quero deixar muito claro, tá? Terapia com ChatGPT sempre vai ter essas aspas aqui acompanhadas, porque isso não existe, não é uma possibilidade, não é real. E aí, um dos primeiros riscos é que o ChatGPT ele proporciona pra gente uma sensação de empatia. Só que isso não se sustenta. O ChatGPT não tem empatia. Esse é um recurso inacessível. Não importa se você queira pagar por um plano, o plano mais caro, o Premium Plus, Extra Experience, não vai rolar. Tá? O ChatGPT, ele é uma plataforma, ele é um compilado de dados, ele vai responder você conforme o padrão de linguagens que ele tem e que ele constrói diariamente, toda vez que você e eu e todos nós vamos lá conversar com ele, bater um papo com o ChatGPT ao longo das nossas dificuldades da vida. Ele vai construindo esse repertório de uma forma sintética, por assim dizer. Não é real, não é humano. O ChatGPT é incapaz de demonstrar, oferecer empatia. Justamente por isso, porque ele não tem, é literalmente um site, né?
né, gente? Ele não tem uma experiência emocional, ele não tem repertório para construir um vínculo com você, e esse que, inclusive, é um dos grandes marcadores de sucesso para muitos quadros psiquiátricos. É o vínculo que um paciente consegue construir com o seu psicoterapeuta, com a sua psicóloga. Só que a gente ama empatia. A gente ama se sentir acolhido, né? Eu acho que a empatia, ela oferece muito essa sensação pra gente. Aquela coisa do, nossa, finalmente alguém me compreendeu. E aí, quando o ChatGPT oferece isso pra você, né? Como uma simulação da realidade, porque lembremos, não é uma pessoa. Justamente por isso, ela não tem repertório suficiente para criar vínculo emocional, para construir uma ferramenta humana e tão complexa como conseguir se colocar, né, no lugar do outro, entender como dói, como deve ser difícil. O ChatGPT nunca vai alcançar isso. Isso naturalmente vai gerar uma sensação de acolhimento muito grande. Só que, de novo, não tem a sensibilidade de uma escuta clínica real. E de acordo com algumas análises em periódicos que falam sobre psiquiatria, psicologia e saúde mental, esse é o grande diferencial de fazer terapia com o ChatGPT e com uma psicóloga, né? E foi formada para isso. Ela fez faculdade, se graduou, se pós-graduou, começou a atender na clínica. É uma pessoa que ela consegue alcançar esse nível de complexidade dentro de relações humanas. Uma relação terapêutica, obviamente, entre humanos, que envolve vínculos, responsividade emocional, leitura de nuances, é uma das principais ferramentas para a mudança do quadro do paciente. Então, uma das principais formas de você trabalhar junto com o seu paciente, né, em equipe mesmo, para que ele mude a queixa que ele chega no consultório, é que você e ele consigam se sentir vinculados. O ChatGPT ele jamais vai conseguir oferecer isso. Se você está buscando por isso, a real mudança da sua queixa, o tratamento do seu problema, busque um ser humano capaz, qualificado, que vai te ajudar, vai lhe guiar nesse caminho, que é uma jornada sempre muito difícil, mas que está longe de ser impossível. Isso é alcançável. Outro risco, sugestões super simples para problemas que são extremamente complexos. Por que isso acontece? Porque os sistemas de IA, eles tendem a oferecer sugestões muito amplas, baseadas em padrões genéricos, o que pode passar pra gente é essa sensação de puta que pariu, tô aqui contando o maior BO da minha vida e ele tá me dizendo que é interessante que eu respire agora e, sei lá, não bata em ninguém. Esse é um risco que você assume quando você vai lá desabafar com o ChatGPT. De ouvir, né, essas respostas que são muito genéricas, muito básicas e super amplas, como sugestões do que fazer em situações que são complexas. Revisões recentes na área de saúde mental, elas apontam que intervenções terapêuticas que não sejam individualizadas podem ser absolutamente ineficazes, então é aquela coisa de que não vai resolver nada da sua vida, mas não para por aqui. Se fosse pelo menos isso, vai que, apesar de já ser ruim o suficiente. O que a gente tem é que talvez essas intervenções elas sejam prejudiciais, elas podem piorar o quadro de um paciente, né? Uma coisa, é exatamente isso, é você oferecer a sugestão mais simples de todas para um problema que é muito complexo. O ChatGPT, ele não consegue oferecer um repertório individualizado, uma coisa que é personalizada, ele está fazendo isso por você, para você. Ele começou a pensar naquilo no momento em que você estava falando, porque como ele é uma grande base de dados, ele só vai coletando ali um monte de informação de, sei lá, bilhões de usuários e vai oferecendo respostas que são muito amplas, que não vão provavelmente te ajudar com um problema da vida real, o seu problema, né? Aquilo que faz doer em você. Outro ponto delicado, que eu acho que talvez, apesar de eu estar falando, eu acho que em terceiro lugar, para mim é o pior de todos, é o mais arriscado de todos. É o que faz com que algumas pessoas, e a gente tem escutado, né, alguns casos aí de pessoas que entram em surto psicótico por conta disso daqui. O ChatGPT, ele reforça distorções cognitivas, ele reforça sintomas psicóticos, ele reforça formas erradas de você interpretar a você mesmo, o mundo, os outros e as suas relações. O ChatGPT, ele não quer magoar você, porque ele acha que a empatia, essa empatia sintética que ele oferece para mim, para você, para todo mundo, de uma forma muito mecânica, somente seres humanos são capazes de ser empáticos uns com os outros, meio que impede ele de dar um corte em você que nenhum psicólogo ou uma psicóloga naturalmente conseguiria lhe oferecer. Porque a gente não é
o alecrim dourado. Você que tá me ouvindo não é um alecrim dourado do jardim mais florido e cheiroso da história da humanidade. Você erra. Se você é humana, você vai errar, minha irmã, e tá tudo bem, essa é a vida. Corra atrás do seu erro, pare pra refletir, faça a porra de sua terapia, sabe assim, se comprometa com o seu processo, peça desculpas. O ChatGPT, ele não vai oferecer isso pra você, porque ele acha que o tratamento que ele tá oferecendo ali é essa coisa de passar sempre a mão na cabeça. Então, você conta lá uma história em que você talvez não tenha agido da melhor forma possível, e aí ele vai reforçar a sua conduta, ele vai olhar lá para o que a outra pessoa fez e falar, não, ela nada a ver, ela não deveria ter feito isso, ela foi errada, ela se equivocou com você, você não deveria mesmo perdoar, você não deveria mesmo pedir desculpas. Ele reforça, ele está oferecendo para você isso que eu acho que nenhuma psicóloga faria, e eu espero que não faça, que é essa coisa do você tá sempre certa, você tá sempre certa, você tá sempre certa. Isso vai fomentando, gente, tanta coisa perigosa que a gente ainda não tem tempo de vida para medir o quão prejudicial isso vai ser na cabeça de um ser humano. Essa sensação de que você é falho, de que você é imperfeito e de que você vai errar, por incrível que pareça, por mais que doa, em algum lugar ela é protetiva. Então, a ideia de você estar ali só ouvindo a pessoa como é que é? Babar seu ovo, puxar seu saco, não é terapêutico, isso não faz bem, sabe? É diferente de, por exemplo, a gente pegar às vezes um paciente que está com a autoestima ali no chão, nada do que eu faço é bom, a minha família não gosta de mim, as pessoas... Aí a gente vai fazer um trabalho personalizado, terapêutico, para empoderar essa pessoa, fazer com que ela reconheça algum valor em ser quem ela é no mundo. É diferente do que o ChatGPT faz. Ele passa essa sensação de falsa impunidade. Você jamais vai aprender, por exemplo, a se responsabilizar pelos seus erros, pelo seu lugar, a sua parcela, né, de responsabilidade dentro das suas relações, porque uma pessoa que está sempre ali te dizendo amém, é isso mesmo, rainha, deusa. E aí eu não consigo não pensar num caso muito viral, que eu acho que em 2024, 2025, explodiu lá no TikTok, de uma moça que teve um surto psicótico induzido por conversas que ela tinha com o ChatGPT, em que o ChatGPT falava para ela que ela era, assim, gente, com essas palavras, a rainha do mundo, que ela era impecável, perfeita, uma deusa, que a humanidade ainda não estava preparada para entender a magnitude da relevância dela. E aí uma pessoa que tem ali, né, uma saúde mental vulnerabilizada, que precisa desse gatilho para efetivamente abrir um surto psicótico, abre. E aí são feias as repercussões. Você chegar nesse lugar é um lugar muito delicado. É uma saúde mental que às vezes ela efetivamente se destrói. A gente precisa de muito tempo, de muito esforço, de muitas condutas terapêuticas para auxiliar essa pessoa a voltar a se tornar funcional. Então, isso é muito arriscado, como eu falei para vocês. Apesar de estar pontuando isso aqui em terceiro lugar, para mim esse é o maior problema de todos, é o maior perigo de todos. É o ChatGPT ficar ali incentivando você a se achar a pessoa mais perfeita, que jamais errou, que jamais errará, só passando pra gente essa sensação de que a gente tá certo, de que a gente faz, tudo que a gente faz é a melhor coisa de todas, tudo que o outro faz e te magoa, o outro é errado. Não existe viver assim. A gente fala pra mãe, pra pai, um monte de coisa, tipo, você não deveria tratar seu filho assim, deixa ele aprender a se frustrar. E aí você cresce, abre a porra de um ChatGPT e fica ali. Você fala isso pra uma mãe que você conhece na rua, mas você tá aqui nessa posição de filhinho da mamãe, colocado de repente numa bolha de vidro, um negócio assim, uma cápsula que ninguém jamais vai te afetar, porque o ChatGPT fomenta isso em você. Então, pelo amor de Deus, se cuidem em relação a isso. Você não é perfeita, ninguém é perfeito. E isso é o que nos faz humanas. Cuidado com essas noias que o ChatGPT implanta mesmo na nossa forma de pensar. A gente precisa sim se responsabilizar com o outro, a gente vai errar com o outro, a gente pode pedir desculpa sem que isso seja um atestado de, sei lá, fracasso ou de uma pessoa que é XPTO, sabe? Cuidado, gente.
E aí, já pensando nesses quadros clínicos, né, casos inclusive que precisam não só de tratamento psicológico, mas também de um acompanhamento psiquiátrico, o ChatGPT, portanto, tem essa limitação e ela fica ainda mais evidente de acordo com a gravidade do caso, né, do usuário ali daquela plataforma. Inteligência artificial nenhuma, não importa o quão moderna ela seja. Elas não são capazes de manejar, por exemplo, situações que falam sobre ideação suicida, crises muito intensas emocionais, transtornos mentais que são muito complexos. Ela fica ali naquela coisa daquele espelho confirmatório, sabe? Dando ainda sugestões muito simples para problemas que são extremamente complexos e que ela, por ser uma inteligência artificial, tem essa limitação e jamais vai conseguir alcançar. Estudos sobre chatbots em saúde mental, incluindo revisões da The Lancet Digital Health, pesquei aqui porque eu não ia gravar esse nome nunca, apontam que esses sistemas eles ainda falham na detecção e conduta segura de riscos, o que, novamente, pode colocar o usuário ali diante de consequências que são muito sérias. Coisa, talvez o quarto ou o quinto risco. Como eu falei no começo, você está sempre com seu celular na mão. Você pode abrir o ChatGPT sexta-feira, 3 da manhã, mandar mensagem para ele e ele vai te responder, porque ele passa essa sensação de que ele está sempre disponível. E a gente entende que uma pessoa que está sempre disponível para nós são pessoas que nos amam muito, nos consideram muito. Eu não sei você ser psicóloga, mas eu não sou assim. As minhas pacientes me mandam mensagem 18h01, elas já vão receber uma mensagem automática no meu WhatsApp dizendo que eu estou fora de horário comercial e que amanhã eu encontro com elas de novo. Respondo o mais rápido possível. Obviamente, sempre dou uma olhadinha no cunho da mensagem, se é uma coisa mais grave, uma crise que precisa de um manejo imediato. Essa mensagem ela tá lá só porque é automática, o protocolo não sou eu que envio, é o próprio WhatsApp que envia. E aí, né, a gente faz a conduta adequada, uma intervenção às vezes, mas as minhas pacientes, elas não podem contar comigo sempre, elas não podem contar comigo para tudo, porque eu tenho a minha vida. E isso, por incrível que pareça, é muito importante para o nosso vínculo continuar sendo um vínculo saudável. O ChatGPT, ele não consegue te oferecer isso. A não ser que você tenha batido um limite ali, né, de uso diário, essa talvez seja a única forma de você não conseguir acessar o seu ChatGPT naquele dia, naquela hora. Ele está sempre disponível para você. Isso passa essa ilusão de que é um vínculo seguro, é um vínculo que está sempre acessível. Então, isso só pode ser bom, mas a gente precisa faltar na vida do outro. E o ChatGPT, ele não falta nunca. Então, isso junto com respostas que são sempre ao seu favor, porque ele está ali nessa espécie de espelho confirmatório, ele está confirmando tudo que você está falando. Tem essa questão da empatia, que é uma empatia que não existe, né? Não é humano, não é empático. A resposta é imediata, demora 2 segundos para ele responder você com um texto. Algumas pessoas passam a preferir conversar com o ChatGPT por conta dessas funcionalidades do que marcar uma terapia com um ser humano. Isso não existe, não tem a menor condição. Não é seguro, não é adequado, não é funcional, não é uma forma saudável de você pensar. Isso talvez, inclusive, ajude essas pessoas a se isolarem, né, umas das outras, de levantar a mão e pedir ajuda para profissionais que sejam qualificadas para ouvi-las e escutá-las e direcioná-las para um processo de tratamento adequado em relação aos sintomas, às queixas que essa pessoa pode vir a ter. É mais uma vez que eu vou usar a palavra ilusão, mas aqui é uma ilusão de relacionamento. Parece que você está se relacionando com alguém, essa pessoa, né, esse ChatGPT, ele acaba substituindo várias outras pessoas que têm horário de dormir, que têm horário de acordar, de botar filho para ir para a escola, para comer, vão estar disponíveis para você. Então, essas pessoas, elas acabam sendo ineficazes, elas são o plano B, porque você está sempre precisando tanto de alguém ali o tempo inteiro e o ChatGPT está sempre oferecendo isso para você, que as pessoas, elas tendem a se isolar, porque se sentem compreendidas e respondidas e escutadas imediatamente por uma plataforma de inteligência artificial. Vocês percebem o quão arriscado isso é, o quão disfuncional isso é? Existem filmes aí como Her, eu acho que vão existir, inclusive, muitas outras coisas que vão falar sobre isso, como pessoas vão, inclusive, se apaixonar por inteligências artificiais, porque é fácil uma pessoa que está numa saúde mental debilitada, vulnerável, ela se apaixona, porque a pessoa
pessoa tá sempre ali, tá sempre disponível. E isso pra gente talvez passe pra uma pessoa assim essa percepção de que ela é especial. E isso é muito arriscado. Essa é outra palavra que eu tô falando aqui, já deve ser a 50ª vez, mas é porque são muitos riscos mesmo e eu espero que você aí me compreenda. E eu sei, gente, que falando dessa palavra, né, da acessibilidade, um serviço terapêutico, um serviço psiquiátrico não são tão acessíveis para toda a população. A gente precisa investir na nossa saúde mental e às vezes investir em várias áreas, né? Na terapia, nas consultas psiquiátricas, em terapias medicamentosas, e aí no final das contas você está gastando uma grana com tudo isso. Mas eu gosto de pensar que não é gastar em vão, você está investindo. E hoje em dia, o que não faltam, e eu digo isso com propriedade, gente, são profissionais que estão qualificados, que são formados em psicologia ou ainda em medicina, né? Residentes de psiquiatria que estão ali se inserindo no mercado de trabalho e sempre oferecem ou mesmo psiquiatras, tá? Mas sempre oferecem um serviço de atendimento social, onde o valor das consultas são mais baixos. O SUS oferece nos CAPs da sua cidade, na sua cidade tem CAPs, eu sei disso. Existem tratamentos psicoterapêuticos e psiquiátricos no CAPS da sua cidade ou em postinhos, né? Em hospitais maiores também. Eu sei que não é tão rápido, mas a gente não pode achar que a disponibilidade imediata de um chat GPT substituiria um serviço que você consegue alcançar, inclusive, gratuitamente, porque existem. Na minha faculdade, e ela é só uma faculdade no Brasil inteiro, eu sei que tem várias que fazem isso, oferecem atendimento gratuito para a população, para pessoas que estão ali se inscrevendo na lista de espera e tudo mais. Então, vamos buscar esses serviços porque eles existem para a gente usar mesmo. É importante que a gente use, que a gente pelo menos considere eles como possibilidades reais. E por último, uma coisa que não dá para a gente ignorar é essa questão da privacidade. Sempre que eu recebo uma paciente nova, eu falo que a única pessoa que vai saber sobre o que a gente está conversando, no máximo, são os meus cachorros, que eles entram e saem aqui do escritório. Fora isso, ninguém, minha irmã, é nosso, ninguém tem acesso. Quando você está expondo ali dados sensíveis da sua vida, seus maiores traumas, a forma que você se relaciona, conversas inclusive sobre sexo, que a gente sabe que socialmente é um grande tabu, é uma das pautas mais sensíveis que uma pessoa pode falar. Seus problemas financeiros, para onde é que vão essas coisas? Quem garante a gente que isso um dia não vai vazar? Quem garante a gente que essas informações sensibilíssimas podem ser expostas ou podem ser vendidas para outras plataformas? Uma psicóloga, ela não vai fazer isso com você. Até porque, se fizer, se abrir a câmera, começar a falar no TikTok, que tem várias pessoas que fazem isso, eu fico pra morrer, começar a falar do seu caso, atender, falar do atendimento no caso, você pode ir no conselho e denunciar essa pessoa. Você vai fazer isso aonde? No chat GPT? Não tem regularização. O Conselho Federal de Psicologia está aqui para isso, o Conselho Regional de Psicologia também. Você vai falar com quem? Se um dia os seus dados vazarem, você está falando ali que você está... Uma coisa que eu acho super acessível, que você tem dificuldade de engravidar, você está lidando com problemas de infertilidade, aí você conta ali pro chat. Aí ele começa, de repente, a vender para clínicas de fertilidade, sabe? Para centros de fertilização in vitro, e aí do nada aquilo começa a aparecer no seu algoritmo. Como? Me entende? Então, por favor, sejam conscientes, busquem profissionais humanos para ajudarem vocês, contratem psicólogas, advogadas, contadoras, designers, que eu sei que é uma área que está aí também ansiando e temendo muito essa substituição. Vamos valorizar o que essas pessoas batalharam por anos para construir enquanto carreira e profissão, gente. Vamos se atentar e se conectar mais com os riscos do que com as possíveis potencialidades, os possíveis benefícios. Eles não são tão benéficos assim no final das contas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo amado para vocês e até a próxima.